no casting foi tentar encontrar pessoas que de alguma forma. Quer dizer, eu acho que o casting depois acaba por ser sempre isso, não é? Mas que se relacionassem bastante, que isso já tivesse com elas essas ideias que faziam parte das personagens, penso eu. E portanto, essa foi a prioridade. Depois acho que a cena de que falas acabou justamente por resultar bem por causa disso, porque quer dizer, aquela. Como é que eu ia dizer? Daquela dificuldade em dizer o texto ou em falar acaba por ter tudo a ver com o próprio contexto da conversa e de não saber como é que se diz uma coisa daquelas a alguém. E portanto isso verdadeiramente também acho que acabou por coincidir e por ser interessante desse ponto de vista, mas não foi uma coisa que eu tivesse logo pensado por aí. E pronto, mas por exemplo a Rita é a minha mãe, a Cecília, e portanto foi, não sei, foi também por, sei lá, já ter algum conhecimento dessas pessoas. A Filipa também foi uma rapariga que eu conheci na escola e que me apaixonei da primeira vez que a vi a fazer uma coisa. E portanto também o projeto começou por aí, por querer trabalhar com ela. Mas também tinha a ver, portanto, não sei, já de saber alguma coisa acerca das pessoas que tivessem uma afinidade com o que estava escrito. O Leandro já era do primário, portanto o miúdo. E portanto foram tudo pessoas que a Teresa Madruga nunca tinha falado com ela. Ao mesmo tempo há assim também um conjunto de filmes e outros que vão sendo descobertos, que vão, sei lá, vão sendo descobertas importantes e tentar entrar em diálogo com eles, penso eu, acho que é uma coisa. E depois é como se houvesse alguma coisa logo, quer dizer, muito cedo, tivesse percebido o universo que me interessava. E, e acho que. E descobri isso, claro, a ver filmes e outras coisas e a pensar acerca deles na escola. E portanto penso que vai se largando assim uma espécie de armazém de objetos que interessam e que depois vamos tentando pensar acerca dessas qualidades formais, não sei. Penso que tem a ver com isso, essa recorrência, porque é como se, não sei, aquilo que me interessasse no cinema tivesse, ainda sem eu saber exatamente o que era, ficado muito claro muito cedo. E talvez tenha a ver com isso. Mas, sim, mas ou seja, por outro lado também é interessante isso, porque no primário eu também sinto, quer dizer, que acho que os objetos se assemelham, assim, não estão a seguir o mesmo caminho, não estão a ir para lados diferentes, acho, desse ponto de vista formal e mesmo das ideias. Mas, por exemplo, primária são só planos fixos, porque obviamente era esse um método de produção para conseguirmos fazer aquilo, pronto, que nos interessava. E aqui houve uma coisa que eu ainda não tinha feito, talvez no Claro, não uma ou duas vezes, mas era sempre pensar. Quer dizer, pronto, e depois isto obviamente é ficção e torna-se muito mais complexo porque é preciso pensar a mise-en-scène em relação à câmara e portanto a ideia muitas vezes foi, e acho que isto era uma ideia nova que eu não tinha tido bem a oportunidade de desenvolver, mas como é que podíamos encontrar um plano que, de acordo com a mise-en-scène, pudesse ir encontrar uma cena inteira de uma vez, mas montando-a internamente. E pronto, isso tem a ver com os travelings, que foi assim uma coisa que eu queria mesmo pensar aqui. A ideia da instituição começou justamente por tentar ainda conseguir recuperar alguma coisa das coisas boas que tínhamos descoberto com o documentário, e acho que isso tinha a ver com o facto de estarmos a trabalhar dentro de uma instituição. E a ideia das instituições já terem formas de agir e certos rituais e certas cerimónias que... Não sei, mas isto já é uma coisa que depois também provavelmente acaba por estar mais distante do filme, mas quando eu comecei a pensar sobre isso, era interessar-me uma possibilidade de performance dentro do filme que tinha a ver com coisas que já estão programadas. E portanto, se as orações já estão programadas, quando se faz uma oração ela está mesmo a acontecer. E quando se está numa aula ela está mesmo a acontecer, quer dizer, qualquer coisa por aí. Penso que tem a ver com isso. E depois essa ideia das instituições sem cabeça também acho que é interessante e que isso especialmente se aproxima com este filme. Na medida em que era, ou seja, era como se aqui a instituição fosse justamente a ausência de instituições nas nossas vidas, apesar de estarmos inseridos dentro delas, mas era uma espécie... Pensei nisto muito mais recentemente e muito mais durante a montagem, mas havia esta ideia que depois pareceu fazer muito sentido de a ausência dos pais também estar relacionada com a ausência de Deus e portanto não
é como se ainda houvesse ali naquela instituição uma espécie de estrutura vertical em que ninguém já acredita, né? Do Deus, dos pais e dos filhos. E disso já não resultar. E, e pronto, e depois acho que isso tem a ver com outro pensamento acerca do contemporâneo, não sei, mas é dessa verticalidade ter desaparecido e, portanto, aquela miúda precisa de perguntar o que é que vai fazer à vida dela porque ninguém intencionou nada sobre ela. E, portanto, essa pergunta é da sua inteira responsabilidade. Não sei, quer dizer, eu ontem estava a pensar numa coisa interessante, porque também participei na conversa da escola, o ensino do cinema, e estava a pensar em relação a essas coisas, mas que as coisas que eu chego ao fim e sinto que aprendi na escola não têm nada a ver com os filmes que eu vejo feitos em Portugal. E hoje, não sei, eu estava a pensar nisso, que coisa curiosa, não sei, porque o caminho que me interessou percorrer e, sei lá, e que acho que houve um contexto que a escola ela própria proporcionou para que isso acontecesse, não tem a ver com as ideias que eu recebo dos filmes portugueses. E, e não sei se talvez isso tenha a ver com não haver uma determinada insistência na escola num tipo de cinema, o que ao mesmo tempo pode parecer paradoxal para muita gente, penso eu, que está na escola, mas que para mim não sei. E é como se o que eu tivesse sentido fundamentalmente na escola foi que neste período que lá tive tivéssemos verdadeiramente pensado o que é específico do cinematográfico e tivéssemos verdadeiramente pensado sobre isso. E não sei, aulas que eu admiro imenso, de professores que admiro imenso, justamente pela capacidade de, na primeira parte da aula, estarmos a ver o Tarantino e a seguir vermos o Antonioni e sabermos encontrar o que é que há de verdadeiramente valioso em cada um deles, né? E a pertinência de cada proposta. E não sei, isso foi mesmo bom para perceber, ao mesmo tempo, nessa diferença, o que é que há de comum do cinema. E não sei se isso mudou, se é uma coisa nova, porque com muitas pessoas também que eu falo acerca da escola têm outra perspectiva completamente diferente. Pessoas que já receberam impressões antigas. Não, ou seja, não sei se não me identifico com o cinema português. Acho até que há, não sei, que é bastante importante receber essa herança e saber trabalhar com ela, não sei, quer dizer, as pessoas também tiveram a pensar a mesma matéria que nós temos à nossa frente, portanto, e se estamos a fazer filmes aqui, então é com a mesma matéria que trabalhamos, de alguma forma. E o cinema tem a ver com isso, com o que temos à nossa frente. E, não sei, o que eu estava a dizer era... Não sei, é que sinto que a escola não estava a vocacionar neste período que lá passei para aquilo que eu acho mais recorrente nos filmes portugueses.